importância para o Instituto Superior de Agronomia da realização deste evento, como outros que nós promovemos e acolhemos, é obviamente enorme. Enorme porque o Instituto Superior de Agronomia é uma escola de ciências e engenharia nestas áreas e onde o conhecimento e a inovação são importantes para fazer avançar as questões que estão aqui em discussão. Neste caso é a questão da água. Todos nós sabemos que a água é um desafio para multifacetado e exigente para todos os setores e, portanto, parece-nos que o Instituto é o sítio certo, obviamente, para debater com abertura e com diálogo um desafio tão importante. Nos próximos dias é organizar a estrutura financeira de funcionamento da empresa, as fontes de financiamento, que é o fundamental, porque projetos a gente sabe o que é preciso fazer e onde. Temos é que descobrir de onde é que vem o dinheiro para fazer isso, é o que estamos a fazer nos próximos meses. Descobrir as fontes de financiamento para executar fisicamente as obras. Ter uma ideia não é suficiente para fazer uma obra, é preciso fazer mais do que isso. É nessa matéria que nos estamos a concentrar e na organização da empresa, da sua equipa, porque estamos recém-criados e tudo tem que começar do princípio. E depois, em relação ao país, olhamos muito para o Tejo, para o Mondego e para o Sado, que são as bacias onde tem que se intervir prioritariamente. Vou ser eu, a engenheira Alexandra Serra, o Dr. Rogério Ferreira e a Dra. Augusta Cachopo, são os 4 executivos. A Dra. Augusta Cachopo com a área financeira e nós os 3 mais com as áreas operacionais, naquilo que tem a ver com os projetos, com as obras, com tudo aquilo que são estudos e uma pessoa mais dedicada concretamente à parte das finanças. O que é mais importante nesta estratégia para a CAP é ela existir. O ponto mais importante é a estratégia existir. Porque o que a estratégia trouxe de novo não foi o projeto A, ou o projeto B, ou o projeto C. O que a estratégia trouxe de novo foi romper tabus. Este é que é o elemento novo da estratégia. A estratégia veio tocar em matérias que durante anos eram proibidas. E o Zé Macário deu há bocadinho alguns exemplos. Eu não quero estar a desenvolver estes aspectos dos morcegos, mas não se esqueçam que houve ministros há não muito tempo a dizerem barragens nunca mais. Isto era um tabu. Isto era um tabu. E, portanto, a grande vantagem da estratégia é pôr isto em causa. Eu acho que, acima de tudo, é colocar a questão da água e da gestão da água em cima da mesa como um todo para salvaguardarmos o setor agroalimentar de Portugal. Porque considero que estamos numa fase de coesão, estamos numa fase de soberania, estamos num contexto geopolítico a nível mundial de novos reequilíbrios e as questões geopolíticas estão-nos a obrigar a olhar para a alimentação como um fator estratégico. Ora, a alimentação é um fator estratégico também será, obviamente, a água. Esta é, para mim, a maior importância deste programa. A estratégia Água que Une é uma estratégia que envolve um nível de governação que integra várias instituições, nomeadamente os municípios. E os municípios são muito importantes porque são eles que fazem um grande investimento no território para garantir água de qualidade, substituem as canalizações para não termos perdas e, portanto, este papel dos municípios é fundamental porque são eles que fazem uma parte do investimento para garantir que não há perdas e para garantir a qualidade da água, mas também são eles que compram a água em alta e são eles que, de facto, podem fazer, por exemplo, investimentos digitais que permitam saber os consumos de cada família, saber planear e são eles que também implementam os preços e cobram a água.
fazia falta uma estratégia de futuro para a água. E é sempre bom, portanto, quando as coisas são pensadas, são congregadas, quando na prática englobam toda a sociedade, portanto, enfim, o desafio da água é muito relevante e muito estratégico para o país. Portanto, e nesse sentido é sempre bom e é um passo extremamente importante. Eu diria que a estratégia tem 3 áreas setoriais muito relevantes. A primeira, a eficiência. Nós temos que usar melhor a água que nós temos, quer no setor da agricultura, quer no setor urbano, sermos mais eficientes, combater as perdas de água. Depois, apostar na resiliência. A resiliência é o quê? Altear barragens, interligar barragens, fazer barragens novas para aumentar as nossas disponibilidades de água. Quero recordar que na água que une, cujo o calendário está definido até 2040, nós temos que poupar água, combater as perdas de 320 hectómetros cúbicos, e aquilo que é a água nova no sistema, a resiliência, são 1.200 hectómetros cúbicos. Corresponde àquilo que é cerca de 30%, isto é, colocar água nova no sistema, cerca de 30%. Depois apostar uma questão que é muito importante, que é na inteligência. Nós temos que medir mais para tomar boas decisões, quer no processo de planeamento, quer no processo de engenharia. Diria em síntese 3 grandes objetivos. Por um lado, eficiência, sempre primeira prioridade. Resiliência, aqui apostar nas barragens, entregar barragens, e depois na inteligência, apostar muito naquilo que é no conhecimento, na digitalização. A SEDES é uma organização cívica, uma associação fundada na década de 70 do século passado, em que o objetivo é pensar o país e melhorar Portugal, e há 5 anos até publicou um livro que era como duplicar o PIB em 10 anos. Por isso a nossa preocupação enquanto associação cívica é exatamente melhorar as nossas condições enquanto país e enquanto nação. E por isso hoje o Observatório da Agricultura, que é coordenado por mim, organizámos aqui no Instituto Superior de Agronomia, no Salão Nobre, uma sala com imensa história e muito ligada à agricultura e à agronomia em Portugal. Depois do anúncio em 2025, em março, da criação da estratégia Água que Une, que foi um trabalho exemplar de compilação de todos os estudos que existem feitos há várias décadas, e depois de em março passado, durante a Oviveja, o Sr. Primeiro-Ministro ter nomeado o engenheiro Macário Correia como o presidente da empresa que foi criada também para gerir a estratégia Água que Une, ter sido oficialmente indigitado como presidente dessa empresa, veio aqui hoje apresentar o que é a ideia dele, o que é que está pensado, quais é que são as medidas prioritárias, quais é que são as dificuldades e quais é que são as grandes vantagens da implementação desta estratégia. A água é essencial para a vida, é essencial para a vida das pessoas, dos animais e para as atividades socioeconómicas, seja ela a agricultura, que é o maior consumidor de água, 70% da água em Portugal é para a agricultura, mas também para a indústria e para o turismo. Nós temos parte do nosso território em stress hídrico, quer dizer que sujeito a secas e a secas profundas. Este ano foi um ano atípico, em que tivemos muita chuva, mas não é isso que dizem todos os modelos. A quantidade de chuva vai diminuir ao longo do tempo, e temos principalmente as zonas do Algarve, do Alentejo, algumas zonas junto ao Tejo e em Trás-os-Montes, que são zonas suscetíveis de tempos de seca. E nós temos que ter uma estratégia que garanta a sustentabilidade da água, que existe água e que existe água em quantidade e em qualidade.